Bom dia você que está nos acompanhando agora. Bom dia, pastor Nildo, uma alegria tê-lo conosco aqui para a gente estudar junto a palavra. Bom dia, pastor Vili, bom dia você que nos acompanha de casa, nesse feriadão, 23 de abril, né? Que legal, pessoal, podendo estar esse tempo junto em família, que bom. Muito bom a gente poder estudar junto a palavra de Deus hoje. E uma alegria também estudar esse texto que eu gosto muito. Eu estava relendo aqui. É um texto que eu trago muito em sala de aula quando eu falo sobre a missão de Deus no Evangelho de Lucas. Texto maravilhoso que mostra realmente como Jesus Cristo tinha poder, um poder da parte de Deus, mas que muitos não entenderam isso. Mas a gente já vai chegar lá. Antes disso, gostaria de pedir ao pastor Nildo que esteja orando, entregando esse momento a Deus. Vamos orar, vamos pedir a bênção do nosso Pai. Senhor Deus, eu quero agradecer pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra, de compartilhar com os irmãos que nos acompanham em casa, que possamos, ó Deus, desfrutar desse momento, aprender mais, nos aprofundarmos, ó Deus, naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Antes eu até estava conversando, pastor Nildo, com o Eduardo e falando assim, que até uma maldade de Lucas botar tanta coisa boa junto aqui que dificulta a nossa vida como professor, né? Mas eu acho que a gente, lendo o texto, a gente vai vendo os detalhes de algumas coisas para a gente destacar. E se não conseguir ver tudo, também não tem problema. A ideia é que o pessoal também esteja estudando em casa, acompanhando, para a gente poder crescer junto no estudo da palavra. Não, e é interessante, né, que colocaram um capítulo grande, né, alguns capítulos grandes. Quem dividiu os capítulos poderia ter deixado menor, que daí facilitava para a gente também, né? E vai entender os responsáveis por essas divisões, né? Alguns versículos como Jesus chorou também, Isso. Né? Que não foi Lucas que fez a divisão do capítulo e versículo. Isso, muito posterior, né? Mas é interessante a gente ver aqui, né, que logo depois de Jesus ensinar sobre a oração, ele vai explicar a fonte do seu poder, mas a oração aqui é muito, muito bom da gente ler, né? Porque aqui a gente tem a oração do Pai Nosso, um pouco diferente daquela de Mateus, que ela é mais conhecida, mas que é muito importante da gente ler. Então eu gostaria de ler aqui o texto, né, de Lucas capítulo 11, nós vamos ler os primeiros versos. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensine-nos a orar como João ensinou os discípulos dele. Jesus disse: Orem da seguinte forma: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós, e não nos deixe cair em tentação. E ele prosseguiu: Suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para pedir 3 pães, dizendo: Um amigo meu acaba de chegar para me visitar e não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondesse lá de dentro: Não me perturbe, a porta já está trancada, minha família e eu já estamos deitados, não posso ajudá-lo. Eu lhe digo que, embora ele não o faça por amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará e lhe dará o que precisa por causa da sua insistência. Talvez você tenha estranhado eu ler até este verso, mas é muito importante, por quê? Porque a oração do Pai Nosso nesse texto, ela está relacionada à importância da insistência na oração. E muitos católicos, pastor Nildo, utilizam essa perícope, esse trecho da Bíblia, para defender a reza, que é a ideia da oração na sua importância não no que é dito, mas na repetição. E aqui não é o caso. Aqui não está falando, você deve ficar repetindo sempre as mesmas palavras. A ideia não é a pregação se tornar um mantra, mas a ideia aqui é: orem e orem de forma persistente. Continue orando. Você precisa saber o porquê você está orando, por que você está batendo nessa porta. Bata, mas saiba o porquê. Né? Insista, peçam, procurem, mas saiba o quê. Né? Essa é a ideia. Isso mesmo. E se as palavras fossem mais importantes do que o significado delas, estaria o Pai Nosso aqui exatamente igual em Mateus, e não é o caso. Por que eles traduziram diferente o que Jesus provavelmente falou em aramaico? O que mais importante não é a palavra que Jesus usou exatamente, mas o significado do ensino de Jesus. O nos ensine a orar não é nos diga as palavras mágicas a repetir, mas é de que modo nós devemos falar
com Deus. Pastor, eu acho muito legal aqui, porque o texto, ele começa no versículo 1 assim, ó. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Ele ensina, mas ele começa ensinando pela atitude. O discípulo, na sequência, aparece. Quando terminou, um de seus discípulos disse, Senhor, então nos ensina a orar. Uhum. Eles veem Jesus orando. Começam o ensino de Jesus com a prática. Não foi um dia Jesus simplesmente montou uma palestra sobre oração, ou ele contou alguma história sobre oração, e os discípulos falaram, então nos ensina então. Eles viram Jesus orando, e aí ele na sequência, eles falam, e aí Jesus entra com o ensinamento prático da oração, a oração na prática, ele coloca um modelo de oração ali, e na sequência ele diz o que a gente precisa fazer nessa oração, qual que é o motivo da gente orar, o porquê a gente vai orar. Então o ensino de Jesus ele vai ficando muito completo nesse texto, né? E é interessante a gente pensar, né, essa prática da oração. Até na semana passada a gente estudou Eduardo, capítulo 9, que fala da transfiguração. E o texto é bem claro, Jesus subiu ao monte com Pedro, João e Tiago para orar. Jesus orava, né? Jesus no Getsemane ora ao Pai. Jesus vai ao deserto, está em oração. Então, a oração era algo que era parte da vida de Jesus, né? Estava sempre, né? Tava sempre. Eu acho legal porque ele marca o lugar, né? Vamos lá orar, vamos subir a montanha, vamos lá. Aí ele vai orar com o pessoal, mas ele é Jesus, né? Mas precisava orar, precisava buscar. Até eu vi agora, tempo atrás, um meme, né? De um rapaz com cabelo comprido e barba, parece as representações de Jesus, né? Sim. E ele perto de um penhasco assim, e tem medo assim, quase cai dele, ai meu Deus. Aí o pessoal começou a brincar assim, ai eu mesmo, né, que eu me salve, coisas nesse sentido, brincando que ele parece Jesus, né, o que Jesus falaria numa hora dessa, né, ele diz, ai meu Deus, ai eu mesmo, né, que eu me proteja, coisa do tipo. Mas Jesus, ele tinha um relacionamento com o Pai, porque apesar dos dois serem Deus, é um Deus só, são duas pessoas diferentes. A Trindade envolve isso, né? Então, mesmo Jesus, sendo Deus, se relacionava com o Pai através da oração. É isso mesmo. E é interessante que ele nos mostra daí, que eu acho legal aqui, que ele vai dizendo ali no versículo 11 em diante, né? Vocês que são pais. E ele começa a mostrar como que essa relação com o Pai é importante. Vocês que são pais, que são pecadores e tal, né? Se seu filho lhe pedir um peixe, você vai dar uma cobra. Se ele pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo. Eu acho muito legal porque ele começa a dizer, olha, vocês não cuidam bem do filho de vocês? Quando eles pedem algo, chega lá com aquele jeitinho, vocês não atendem e buscando sempre o melhor, quanto mais o Pai vai ouvir a oração de vocês, Deus vai ouvir, eu vou ouvir. E por isso que ele se relaciona. Ele está mostrando para a gente a importância desse relacionamento, como pai e filho mesmo, né? E é interessante que no capítulo 12, claro, depois a gente vai chegar lá, né? Mas ele fala sobre o valor. Aí ele diz assim, qual o preço de 5 pardais, no verso 6 do capítulo 12? 2 moedas de cobre? No entanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos de sua cabeça estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Então, a oração do Pai Nosso, ela tem esse propósito que é explicado, depois é repetido ali, que é Deus é seu Pai. Então você tem valor para Deus. Quando nós oramos, nós não nos dirigimos a um ser sobrenatural, distante, totalmente outro. Não. A gente se dirige ao nosso Pai, que nos conhece, que nos ama e que quer o melhor para nós, né? Uma vez alguém perguntou para mim assim, pastor, mas a oração do Pai Nosso a gente pode fazer? Alguém perguntou assim, porque alguém que estava chegando na igreja evangélica e tal, daí eu falei, olha, podemos, claro, é um texto bíblico. Nós podemos orar qualquer texto bíblico, a gente pode colocar diante do Senhor como oração, um salmo. Não é propriedade católica, né? Não, é bíblico. Inclusive, em alguns funerais que eu faço, que eu lidero ali, e dependendo, eu falo assim, gente, vamos orar o Pai Nosso todos juntos ali? A única diferença é aquilo precisa fazer sentido na minha vida. Principalmente na parte, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo quem me tem ofendido, né? Que é o mais difícil. Que né? essa é a parte, parece que às vezes é ignorada. Porque, na verdade, o que Jesus está fazendo ali é nos ensinar algo.
Então, por exemplo, alguém fazer a oração do Pai Nosso, ela é linda, como é bonito eu recitar o Salmo 23 também. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, como uma oração. Né? Então, é a palavra de Deus sendo dita, sendo recitada, sendo falada. Então, não existe erro. O problema é eu crer que apenas pela repetição de vezes, se eu fizer 10 vezes aquilo, ou eu terei perdão dos meus pecados, ou eu alcançarei algo, porque eu estou repetindo aquilo, porque ele se torna como uma chave mantra daí, né? E aí ele perdeu-se o sentido original, que era como modelo de oração, como ensinamento de prática de vida, é muito mais profundo daí, né? Mas a gente reduz a apenas repetição de palavras. E muitos fizeram isso. Eu tenho uma experiência legal com o Pai Nosso, é que tempo atrás, a Érica Checan, capelã lá da PIB, ela ia me levar lá no Hospital do Rossio, para eu conhecer lá, que eu ia levar uma palestra depois lá. E ela falou, Vili, você me acompanha num cemitério? Eu falei, vamos lá, o que é? Alguém morreu? Daí ela falou, morreu 1 ano atrás. É o 1 ano da morte de uma pessoa cuja família é católica, e eles me chamaram para dar uma palavra. Os católicos têm essa questão do aniversário de morte, né? Vão lá comigo. Aí eu fui, e aí ela deu um abraço em todos ali que ela viu, e começou a trazer uma palavra. E ela falou assim, pastor, olhe para quem está do seu lado. Essa pessoa que faleceu, ela era muito importante para mim e para vocês, porque ela era da nossa família. Talvez vocês pensem, não, era da minha família, não da sua. Era da minha família também, família espiritual. Olhe para a pessoa do seu lado, veja que é uma família também, ore por ela. E aí fez um momento de oração uns pelos outros, e ela falou assim, agora eu gostaria de orar o Pai Nosso, mas entendendo que o Pai não é meu, não é seu, o Pai é nosso. Vamos juntos como família orar. E aí todo mundo orando junto, né? Pai Nosso está no céu, santificado. Quando ela terminou, uma senhora veio e falou assim, Érica, eu rezo o Pai Nosso todo santo dia, desde que eu era criança. E só agora eu entendi que o Pai é nosso. Só agora eu entendi o significado dessas palavras. Então veja, a mulher todos os dias declarava aquelas palavras, mas não buscava o significado para aplicar na sua vida. E muitas vezes isso acontece. Mas mais, né, pastor? Não acontece só no contexto católico. Acontece com nós quando a gente faz oração só para cumprir tabela. A oração antes do almoço, né? Senhor Deus abençoe tudo aqui em nome de Jesus, amém. Né? A oração quando a gente acha... antes de dormir. Que, eu preciso, Deus, obrigado pelo dia, em nome de Jesus, amém. Ao invés de orar no sentido de Deus, me ajuda, Senhor, ter um bom dia, Pai. Deus, te entrego esse dia. Ter essa direção, esse caminhar com Deus, né? Que é uma forma diferente. E é uma forma importante, né? Porque quando Jesus está dizendo ali, imagine um amigo chegando de noite, você não quer abrir, você já está deitado. Pela insistência dele, vai abrir, ele está dizendo assim, olha, esse relacionamento, o teu relacionamento com Deus é o que vai fazer a diferença, porque quanto mais nós nos relacionamos e pedimos, quanto mais nós pedimos, mais nós nos relacionamos. E a força do relacionamento com Deus vai abrir as portas. É claro, gente, quando a gente olha para esse texto, e aí eu pego lá 1 João 5,14, que diz, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, significa que se eu pedir durante 10 vezes ou 10 anos a mesma coisa, Deus vai me dar? Não, o que vai acontecer é que Deus vai mudar meu coração, porque a minha vontade precisa ser alinhada à vontade de Deus. E na oração isso vai acontecer, porque a gente vai alinhar os corações, né? Perfeito. E agora voltando para o início, que eu li o Pai Nosso e li esse texto, fiz essa consideração, né, pastor, dessa visão equivocada. E aí a gente precisa enxergar essa visão correta que o pastor está trazendo. Diz ali o texto, né? No verso 8. Eu lhes digo que, embora ele não o faça por amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará e lhe dará o que precisa por causa da sua insistência. Aí quem lê pode pensar, então não tem a ver com relacionamento. Não, pelo contrário. Jesus está dizendo, eu sei que nesse exemplo que eu estou dando, talvez não seja por causa da amizade. Uma hora o cara vai se incomodar, vai abrir. Mas eu estou querendo me referir à amizade. Por isso ele continua. Portanto, eu lhes digo, peçam, receberão, procurem, encontrarão, batam, a porta será aberta. Pois todos que pedem, recebem, que procuram, encontram, quem bate, a porta é aberta.
E ele continua, aí ele diz, vocês que são pais, e traz essa reflexão. Ou seja, a questão aqui é o relacionamento. Então ele fala, né? Eu sei que o cara vai abrir porque uma hora incomoda. Não vai ser por ser amigo ou não. Mas eu quero focar no relacionamento, na amizade. Pense nele como amigo. Pense em Deus como seu pai. Entenda que tem um relacionamento e tem um se importar. E essa que é a grande questão. Se só pela encheção a pessoa vai responder, quanto mais Deus, que não é essa questão. Deus, a paciência de Deus é infinita, né? É longânimo, né? Vem dele. Mas ele está dizendo, eu vou fazer algo por causa do relacionamento. Então o foco é Pai Nosso. A gente se relaciona com o nosso Pai. E é bonito, né? Pai Nosso está relacionado ao mandamento, né? Amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O Pai, eu me refiro a Deus. O Nosso, eu enxergo o outro ao meu lado, que também é filho de Deus, que também precisa da minha atenção. Isso mesmo. Mas vamos continuar, senão a gente fica só no Pai Nosso, que dá muito pano para manga. Vamos ler aqui agora a partir do versículo 14 para a gente ver esse texto, que é um texto bem complexo. Certo dia Jesus expulsou um demônio que deixava um homem mudo, e quando o demônio saiu, o homem começou a falar. A multidão ficou admirada, mas alguns disseram, é pelo poder de Beelzebul, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros exigiram que Jesus lhe desse um sinal do céu para provar sua autoridade. Aqui tem dois elementos importantes. Primeiro, a solicitação de um sinal. Eles já estão vendo o sinal, mas eles não estão aceitando. Na sequência, depois do verso 29, a gente vai ver que Jesus vai dizer, então vocês vão ter o sinal de Jonas. E é isso que vocês vão ter. Mas aqui essa questão do poder de Beelzebul é interessante, né, pastor? Porque são pessoas vendo diretamente o poder de Deus, a atuação do Espírito Santo, e rejeitando o que eles estão vendo. É mais fácil enxergar aquilo que queremos ver, né? É muito difícil atribuir algo quando nós não queremos enxergar aquilo. Aquilo que nós costumamos dizer, abra o coração. Eles estavam com o coração fechado, a mente fechada, eles de alguma maneira não conseguiam ver a manifestação de Deus, do poder de Deus. E é interessante que esse homem, ele era mudo. Veja, o que ele sofria era de falta de fala, não tinha fala esse homem, e era demônio que o calava. Não era uma doença por alguma outra questão física. E aí isso me faz pensar, né? As doenças ou as questões físicas que nos abatem, que são, na verdade, não consequências físicas, mas sim consequências espirituais. Esse homem é um homem que não consegue ter fala, não consegue se comunicar, talvez, por causa de ações demoníacas. O demônio calando um homem. Né? E aqui você pode filosofar grande, pegando essa ideia, né, desse homem que não tinha fala, mas pegando de maneira simples mesmo, nós vemos aqui um quanto é um homem oprimido. E quando esse homem experimenta a libertação, quem o liberta para o povo não é Deus. Quem o liberta agora é Beelzebul, por isso que ele está sendo liberto. Veja, não faz sentido. Só faz sentido na cabeça daqueles homens, por quê? Eu imagino, pastor, que eles ouviam Jesus pregar, eles viam que era Jesus, e era completamente diferente e oposto ao que eles acreditavam. A mensagem de Jesus era diferente daquela que eles pregavam, que eles criam. Jesus não era segundo os padrões deles. Então só fazia sentido ver essa ação de Jesus se fosse a ação demoníaca. Da mesma forma que, vou dar um exemplo aqui, né? Tempo atrás, na aula de biologia, eu tive contato com o debate entre ateus e cristãos. E tem um ateu que ficou muito famoso chamado Richard Dawkins, que ele dizia, olha, crer em Deus é algo estúpido. Só pessoas burras creem em Deus. E ele foi uma vez num programa de entrevista, e ele falou isso. Daí o entrevistador falou, olha, me desculpe, né, mas eu conheço um cristão que é muito inteligente. Ele, não tem cristão inteligente. Não, o Francis Collins, o geneticista. Daí ele falou assim, não, mas o Francis Collins não é bem assim, cristão. Não, é assim, eu entrevistei ele já. Não, mas ele não crê, sei lá, em Gênesis literal. Não, ele acredita sim. Desmontou o cara, porque não encaixava. Como é que vai ter um cristão crente inteligente?
Não cabe na mente do Dawkins. Ele tentou achar subterfúgios. Porque não encaixa, desmorona todo edifício que ele construiu. Da mesma forma aqui, existia um edifício teológico dos mestres da lei, fariseus, que depois a gente vai ver, né, esses detalhes, Jesus contestando eles. E todo esse edifício teológico, se Jesus está certo, cai por terra. Toda aquela verdade na qual eles acreditaram é uma grande mentira. Porque, vejam, por mais que eles estavam ali tentando ser até, quem sabe, zelosos, mas eles não estavam considerando a palavra como um todo. Eles consideravam a palavra apenas o lado A, né, da moeda, apenas uma parte do todo. Eles não olhavam para, de fato, o todo, para aquilo que as Escrituras diziam. Tanto é que eles ignoravam, por exemplo, que o Messias viria de Belém. Quando eles começam a ver, é verdade, vem de Belém. Eu fico pensando, cara, estava lá, por que sempre eles não olharam? Vamos olhar Belém, vamos preparar Belém para o Messias, vamos ter aqui possibilidades de Belém, vamos mudar para Belém, vai que o Messias vem da minha geração. Não, eles ignoram, apesar de serem estudiosos das Escrituras, eles apenas ressaltam questões deles. E quando a gente vai pega os fariseus, né, e você pode falar muito mais sobre isso, quando eles têm ali todas as suas tradições, os seus textos, tudo aquilo, para cada texto eles escrevem páginas e páginas de outros textos de interpretação para aquilo que eles queriam. E aí, aquilo que vai contra isso, que de alguma maneira não atinge isso, é do demônio. Eu estava vendo esses dias, bem interessante, C.S. Lewis ateu, né? Durante Sim. muito tempo, Muito né? tempo. Muito tempo, C.S. Lewis não cria e tal. E eu estava vendo o que foi que mudou em C.S. Lewis. O que foi que mudou em C.S. Lewis foi quando C.S. Lewis aprofunda a amizade com Tolkien. Tolkien é o que escreveu O Senhor dos Anéis, né? C.S. Lewis escreve ali as Crônicas de Nárnia. E ele começa uma relação de Tolkien cristão devoto. Né? Não era evangélico, É católico. mas católico praticante, de fato, né? Cristão de verdade. Isso mexe com C.S. Lewis. E C.S. Lewis abre mão de todo o seu conceito, e C.S. Lewis muda. E C.S. Lewis tem uma experiência profunda com Deus, com o cristianismo, e se torna, né, no século XX ali, um dos grandes teólogos. Né? Você vai ler algumas coisas dele ali, e de uma maneira muito prática, muito simples de escrever, mas ele teve que abrir-se para aquilo que era contrário ao que ele cria até então. Né? Ele teve que se abrir para a revelação da Escritura, porque Deus, quando ele se revela, o homem ainda ele precisa se abrir. Né? É verdade. Essa reação do homem é muito presente nos evangelhos, né? Tem destacado muito a questão do sentimento, pastor. Jesus e os sentimentos. Jesus mostra alegria, admiração, mas também as pessoas. Na ação de Jesus, às vezes, a mesma forma de milagre é reagido às vezes com um temor, uma alegria, uma glorificação a Deus, por outros com medo, afastamento e até repulsa de Jesus Cristo. E a gente vê aqui no texto, o milagre, a ação de Deus, e gera uma repulsa ao ponto de acusarem Jesus de ser um servo de Beelzebul, né? Isso aí tem muito a ver com as dinâmicas de grupo, né? Quando a gente estuda sobre dinâmicas de grupo, não aquelas brincadeiras de grupos, né? Mas como um grupo se dinamiza, quando chega um elemento externo, ele muda toda a dinâmica do grupo. Então, a questão da dinâmica religiosa da época de Jesus, ela estava muito estabelecida. De vez em quando aparecia algum profeta. Esse profeta ou era ignorado, era rechaçado, o povo ia atrás dele, mas as coisas faziam parte já. E aí vem Jesus com uma nova proposta, vários textos vão dizer que Jesus ele explicava com autoridade, a dinâmica muda. E é interessante quando entra um ser novo numa dinâmica, e estudos de dinâmica de grupo falam isso, o quanto essa repulsa ela é gerada, a rejeição é gerada. Ou o grupo absorve esse novo elemento, ou o grupo expele esse novo elemento. Então, por exemplo, chega uma pessoa nova no trabalho, as pessoas, ou elas começam a se aproximar dela e gostar dela, mas pode ser que alguns, exatamente porque essa pessoa está agradando, começam a dizer, olha lá, puxa saco. Olha lá, aceitou vir fazer hora extra no sábado. Olha lá. Por causa dessa dinâmica de grupo, a pessoa chega nova na igreja, ela está tentando ser inserida em algum grupo da igreja, e às vezes esse grupo não está receptivo. Por quê? Porque está mudando a dinâmica.
E às vezes tem aquela repulsa por causa que a pessoa não conhece ou não respeita a cultura pré-estabelecida, né? Ela quer tentar estabelecer uma outra coisa e talvez o grupo diga, não, nós sempre fizemos de tal jeito. E talvez chegou o momento de mudar, sim, aquela dinâmica de grupo, mas aí, quando eles olham para Jesus, eles veem, chegou o próprio cão aqui, cão não, né, coitado dos cachorrinhos, né? Chegou aqui esse filho de Beelzebu, aqui, príncipe, né, dos Beelzebus. Príncipe dos demônios. Príncipe dos demônios, né, enviado por Beelzebu aqui, para de alguma maneira nos atrapalhar aquilo que a gente já estava estabelecido. E é interessante de ver isso nessa dinâmica maior que Jesus está. Jesus se insere dentro de um contexto onde havia esse edifício teológico, esse edifício religioso, dos fariseus, dos mestres da lei, e ele se relaciona com eles mostrando os equívocos. Mas os mestres da lei e fariseus se viam como superiores a Jesus. A gente sabe que Jesus é superior, mas para o contexto ali é difícil de enxergar isso. Uhum. Porque havia as instituições que reconhecem, e é bom haver instituições. Claro. É igual, pegar um exemplo, dou aula na Favapar. O fato de ser uma instituição reconhecida pelo MEC mostra que há uma qualidade ali. Né? Sim. Há um reconhecimento e tudo. Eu ter feito doutorado mostra o reconhecimento. Mas chega Jesus que não tem nada disso. Uhum. Os doutores da lei, claro, não havia doutorado naquele tema, é diferente. Carpinteiro. Filho de carpinteiro. Galileu, o pessoal de Jerusalém tinha uma expressão, né? Os Galili Xoté, os galileus estúpidos. Então eles viam, quem é da Galileia é o pior tipo de gente. Pode vir, né, algum profeta, pode vir coisa boa da Galileia, Nazaré, né? Esse era o preconceito de Jerusalém, os fariseus, os estudiosos, em relação a esses. E viram Jesus como mais um desses profetas de esquina, desses milagreiro aí que faz as coisas, e deve ter um monte de gente aí armando, fingindo. Aí quando eles veem um milagre, eles veem, não, peraí, não tem como ser fingimento. Eles têm duas escolhas. Ver que é ação direta de Deus ou tentar achar um outro caminho, que é o que eles fazem. Então é interessante isso, né, pastor? Aqui Jesus não é acusado de ser um falso profeta. Um falso profeta no sentido de, essa cura não foi verdadeira. Vocês armaram. Eles sabiam que aquele cara era mudo. Imagina o cara fingir que é mudo a vida toda. Aí é um negócio complicado, né? Digno de filme, aquele truque de mestre, essas coisas, coisa grande, né? Mas é que eles sabem que não. Então, parei. Ou foi Deus, não, mas tem que ter alguma coisa. Eu não posso aceitar, senão eu vou ter que pegar o pacote completo desse cara. Acreditar no que ele está pregando, acreditar em quem ele é. Não, tem que ter alguma coisa. E aí apelam para a questão de Beelzebu. E aí outro extremo, né? Muito bom. E aí eu acho legal porque Jesus, o texto continua, né, do 17 ali, Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse. Eu acho legal que Jesus, conhecendo os pensamentos deles, Jesus agora, ele não se acanha, ele não se omite, Jesus não se encolhe, ele não escolhe o caminho mais fácil. Porque é muito claro que o Jesus está fazendo aqui, ele vai de encontro, Jesus está indo para a cruz. Ele está escolhendo o caminho da crucificação, porque ele escolhe, porque era necessário, era importante, bater de frente com esse sistema religioso. Então ele não se encolhe, ele não se omite, mas ele também não ofende no aspecto de ser grosseiro, ele mostra realidades. E é interessante que aqui, nessa dupla visão, ou é Deus, e esse cara é realmente diferenciado, ou é o capeta. E aí Jesus fala, se é o capeta, gente, por que o capeta vai ficar contra o capeta? Não faz sentido. Agora, tem essa outra opção. Vamos voltar para essa outra opção? Ele sabia que o pessoal tinha isso em mente. Se é Deus, veja as últimas consequências, vejam o que vocês estão rejeitando. Porque se é Deus, e ele diz ali no verso 20, se contudo expulso demônios pelo poder de Deus, então o reino de Deus já chegou a vocês. Ele não está dizendo, vocês estão rejeitando um profeta. Vocês estão rejeitando o reino de Deus. Aquilo que todo Israel esperou toda a história. E aqui é interessante que é uma rejeição que, rejeitando a Jesus, se rejeita tudo. Não tem como. Na sequência, claro, a gente vai dar um pulo agora só para a gente entender. Lá nos versos 47 em diante ele fala, né? Vocês constroem monumentos para os profetas que seus próprios antepassados assassinaram. E no verso 50 ele responsabiliza, olha, esta geração será responsabilizada pelo assassinato de todos os profetas de Deus, desde a criação do mundo, desde o assassinato do justo Abel
até o de Zacarias, morto entre o altar e o santuário. Sim, certamente esta geração será considerada responsável. O que ele está dizendo aqui? Vocês, me rejeitando, não estão rejeitando mais um profeta. Vocês rejeitando o profeta, estão mostrando que rejeitariam qualquer outro que veio antes de mim. Desde Abel até Zacarias. Todos vocês rejeitariam, porque não há profeta maior do que o próprio Jesus Cristo. E é interessante Jesus mostrando essa lógica para eles, ainda no versículo 19, quando fala assim: se o meu poder vem do Beelzebu, o que dizer dos seus discípulos? Isso aqui para mim é muito interessante, que os discípulos deles expulsavam demônio. Eles também expulsam demônios, de modo que condenarão vocês pelo que vocês acabam de dizer. Se eu estou expulsando o demônio pelo poder de Beelzebu, os discípulos de vocês também estão fazendo isso. E se eles estão fazendo isso, vocês estão condenados. Mas eu venho de Deus. E se o que eu estou dizendo vem de Deus e vocês estão me rejeitando, daí vem isso que você está dizendo. Rejeitam toda a profecia que já foi proferida. Todo o Antigo Testamento que vocês usam para oprimir e tudo mais. Tudo que vocês de alguma maneira colocam aí como prática religiosa. Tudo isso aí agora não faz mais sentido. Porque vocês serão condenados exatamente por essa postura de vocês. Até no capítulo 10, semana passada a gente estudou, né? Questão reis, profetas, diz 10:24, né? Muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. O sonho de todos sempre foi ver a plena realização da vontade de Deus, e é Jesus Cristo. Então todos, desde o início, olhavam com essa expectativa em relação a Jesus. E essas pessoas que têm a oportunidade de estar na mesma geração de Jesus, o rejeitam. Assim, é uma questão de geração mesmo. Porque outras gerações vieram e agora tem essa geração de Cristo. E por isso é muito forte, no verso 29 diz: esta geração perversa insiste que eu lhes mostre um sinal. No verso 50, portanto, esta geração será responsabilizada. Então é interessante isso que Jesus fala. Ele está dizendo, olha, em outros momentos houveram, episódios da revelação divina. Agora vocês atingiram o máximo da revelação, como nunca antes houve e nunca depois haverá. E vocês estão rejeitando. É muito forte isso, né? Você falando isso me fez pensar aqui o seguinte, pensando em geração. A nossa geração, diante de Deus, qual é a responsabilidade dela? O que a nossa geração vai responder no tribunal de Cristo, porque todos nós vamos nos apresentar diante do tribunal de Cristo, e não necessariamente sobre salvação, mas nós vamos nos apresentar. Qual será o que a nossa geração está deixando passar? O que a nossa geração não fez? O que a nossa geração poderia ter feito? O que a nossa geração excedeu? Qual é as questões de Deus para o nosso tempo que de alguma maneira temos deixado? Que não estão sendo relevantes, não são importantes? Onde está o nosso coração, como aqueles que buscam a Deus, que talvez não esteja alinhado com o coração de Deus? Eu fico pensando, quando foi forte, e ainda tem uma força, a questão da prosperidade, onde o evangelho em muitas igrejas deixou de ser pregado, o evangelho de salvação, de mudança de vida, de possibilidades novas na vida do ser humano, para apenas exaltar que ele precisa trazer o dinheiro, para que ele vai receber 100 vezes mais, falando da saúde, então ele vai ser curado, e falando de expulsar demônios. E só isso, só essas questões, eu fico pensando, do que a nossa geração vai precisar responder ao Senhor, como geração? E pensando nisso aqui me faz voltar e lembrar desse sinal de Jonas, porque esse sinal continua para a gente. Esse é o sinal dos milagres, porque para ele dizendo ali, os ninivitas tiveram um sinal, Jonas aparece. E eu fico imaginando, segundo os estudiosos, quando o cara fica dentro de um peixe, e tem outros relatos na história, de homens que passaram tempo durante peixes e foram retirados, no geral foram baleias, e eles foram retirados vivos, é interessante esses relatos.
Uma das tendências é que ele perca toda a cor da pele, perca também seus cabelos. Imagina a figura que apareceu. Imagine. E segundo dizem também, um dos símbolos de um dos deuses ali, o mensageiro era um peixe dos ninivitas, né? Eles tinham esse símbolo. E aí, imagine agora um homem todo branco, dizendo que veio do fundo do mar, onde um peixe, obedecendo a um Deus, então é como se fosse o Deus deles, obedecendo um Deus, me mandou pregar e você vai ser destruído, e eles se arrependem com essa visão. O que nós vimos foi muito maior do que isso. Nós vimos foi a ressurreição de um homem. Jonas não morre, Jesus morre, fica 3 dias sepultado, volta. E esse é o sinal que continua, porque esse sinal de Jonas ele veio para todas as gerações. Os ninivitas se arrependeram. E talvez nós temos visto aí gerações após gerações que não se rendem a Jesus. E muitos sinais apontando para Cristo, né? Para Cristo. Esse sinal de Jonas aqui a gente entende, né? Quando ele diz que o sinal de Jonas vai acontecer com ele, a gente vê Jonas ficou no peixe também, não só para Nínive se arrepender, mas para nós termos esse vislumbre anterior a Jesus Cristo, né? É a dinâmica da profecia, né? Ela acontece lá, mas ela acontece depois, né? Ela aponta para o futuro também, né? Futuro. E é interessante o texto, depois que fala do sinal de Jonas, diz, né? A rainha de Sabá se levantará contra essa geração no dia do juízo e a condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E vocês têm à sua frente alguém maior que Salomão. Os habitantes de Nínive também se levantarão contra essa geração no dia do juízo e a condenarão, pois eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas. E vocês têm à sua frente alguém maior que Jonas. Está dizendo o quê? Gente, você sabe os personagens bíblicos, sabe como eles são importantes, mas todos apontaram para mim. A sabedoria de Salomão, a quase morte de Jonas, tudo apontou para mim, e agora vocês têm a mim, mas me rejeitam. Então veja, lá atrás outras gerações tiveram sinais, vocês estão recebendo o maior sinal de todos os tempos. Mas eu fico pensando, para a nossa geração, pastor, talvez nós também possamos ter sinais. Claro, temos o maior sinal de todos, que é a morte redentora de Jesus Cristo, mas Deus também pode se manifestar na nossa geração, mas a questão é, o que faremos com isso? Fico pensando naquele caso do chamado avivamento de Asbury, né? E muita gente indo para lá, muita gente com o celular filmando, estou no avivamento. Fico pensando, mas e o efeito disso? Qual é o efeito? Para que as pessoas vão se mover agora? Porque a questão é o deslocamento, o se mover, o resultado. A rainha de Sabá vai até Salomão. Nós vemos os ninivitas se arrependendo com a pregação. E agora, com esses sinais? O que a nossa geração não poderia ou deveria viver se realmente foi um sinal de Deus? E quando a gente olha, por exemplo, pegando essa ideia do avivamento, o sinal do Senhor, quando a gente entende esse sinal, ele vai causar algo. Ele, por exemplo, aqui, sinal de Jonas, ele causaria mudança de vida, arrependimento, transformação. Os sinais que possam apontar para algo hoje, e a gente entendendo como sinal de Deus, pegando esse exemplo do avivamento, ele vai mudar algo em nós. Algumas coisas vão acontecer em nós por causa desse sinal. E sempre ele vai vir acompanhado, a gente tem visto, né, os avivamentos, de fato, eles são acompanhados de conversões, são acompanhados de arrependimento pelo pecado, uma volta para a leitura das Escrituras, uma sensação do que é pecado, uma distância das práticas mundanas. A gente não vai para um caminho de liberalismo, a gente vai, na verdade, por um retorno, a gente faz, na verdade, passos para trás e recupera algumas coisas da essência que às vezes estão perdidas, né? E eu fico pensando, será que vai ter esse efeito? Fiquei preocupado, esses dias eu vi no Instagram, alguém postou assim, nunca antes a igreja evangélica cresceu tanto no Brasil e nunca antes foi tão alto o índice de pessoas que não leem a Bíblia. Algo está errado aí, a pessoa comentou, algo está errado. Algo está errado e a gente precisa pensar. Será que a igreja evangélica aumentar, só isso já é bom? Será que só as pessoas terem esse direcionamento já é suficiente? A igreja não salva, e a gente precisa saber disso. Quem salva é Jesus Cristo, e nós como igreja temos a responsabilidade de apontar para Ele. Nós somos, né, como Salomão, nós somos como Jonas, nós apontamos para Cristo. Então tudo que acontecer
ainda na história, precisa apontar para aquilo que é o centro da história, que é Jesus Cristo. Nossa mensagem ela precisa ser cristocêntrica, né? Nossas atitudes sempre com Cristo no centro, senão a gente se perde. E aí não vai ter o verdadeiro fruto aí nas nossas ações. Continuando o texto, e tem tudo a ver com isso, gostaria de ler os versos de 33 adiante. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois escondê-la ou colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde sua luz é vista por todos que entram na casa. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando são maus, o corpo se enche de escuridão. Portanto, tomem cuidado para que a sua luz não seja, na verdade, escuridão. Se estiverem cheios de luz, sem nenhum canto escuro, sua vida inteira será radiante, como se uma lamparina os estivesse iluminando. Interessante a gente pensar também aqui, pastor, que muitas vezes as coisas também não acontecem porque nós não estamos completamente submissos a Jesus. Essa entrega completa, ela é aqui apresentada através da relação luz e trevas. Veja, não é uma questão só de pecar ou não pecar, mas de eu expor o meu pecado e a minha vida toda a Jesus Cristo para que a sua luz me toque e eu seja transformado também, né? Quando eu estava estudando esse texto, me chamou muita atenção. Quando seus olhos são como uma lâmpada que iluminam todo o corpo. A gente escuta sempre esse texto, nós somos o sal da terra, a luz do mundo, nós somos a luz do mundo. Mas eu gosto desse trecho aqui, que ele traz essa mesma ideia, mas um pouquinho diferente, trazendo com que a lâmpada ela está nos nossos olhos. Só que é uma lâmpada que não ilumina para fora, é uma lâmpada que ilumina para dentro. Ela está colocando a luz dentro, porque quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. E aí o corpo começa a brilhar. E aí talvez a gente possa pegar a ideia do corpo como igreja, né? O corpo começa a brilhar e vai fazer essa diferença, mas eu posso pegar a minha vida também, o texto ele dá margem para pensar isso também, mas quando são maus, o corpo se enche de escuridão. Portanto, tomem cuidado para que a sua luz não seja, na verdade, escuridão. Veja o que ele está dizendo aqui, ele está dizendo, olha, que talvez a gente escolha luz e às vezes essa luz que a gente escolheu não é luz. A gente pode, talvez, num engano ou numa simplicidade, como luz, mas é a escuridão. E eu acho interessante, eu lembro de ter visto já uma imagem assim, pastor, de uma pessoa lendo a Bíblia e a luz irradiando da Bíblia para ela. Legal. E depois ela andando e a luz saindo dos seus olhos e iluminando o seu caminho. Achei interessante, né? E já relaciona com o Salmo 119, Lâmpada né? para os meus pés, né? A tua palavra. Mas eu fico pensando na questão dos olhos hoje também, do se alimentar a alma. Isso. Né? Porque a gente come, enfim, aquilo que é para manter o corpo, etc. Mas existe o olho e essa relação mais profunda do desejo. Hoje a gente tem se relacionado, vamos ser sinceros, né, pastor? Muito com celular, com informação mais variada e jogando isso para dentro de nós. Eu fico pensando, será que muitas vezes a gente não joga sem perceber que a gente está deixando trevas também escurecerem nossos olhos? Sim. Por exemplo, 2 semanas atrás, mais ou menos, 2 ou 3, nós tivemos aquele massacre na escola. Aquele atentado na escola lá, 4 crianças... E saiu agora, recentemente, né, uma fake news muito forte dos atentados que teriam ameaças de atentado. Né, no dia 12, eu acho que foi, e o último ameaça era agora no dia 20, né, na quinta-feira. Inclusive, algumas escolas, na escola do meu filho, a diretora disse assim, gente, isso é fake news, não deve acontecer, mas se você não quiser vir à aula, não venha, porque nós não teremos prova e não teremos nada importante nesse dia. O que a professora está fazendo? Ela está preocupada, ela está dizendo, não tem, mas vai que alguém se alimentou disso. Porque o que está saindo nesses malucos aí que estão tendo essas atitudes? Eles estão se alimentando de algo. E é esse algo que está saindo nas suas atitudes. E aí, quando a gente se alimenta das fake news também, nós trazemos escuridão para a nossa alma também. E aí nós começamos a ver escuridões dentro de nós por causa disso que nós estamos olhando,
vendo, né? Os olhos é a janela da alma, né? É essa a ideia, né? Então, nós estamos trazendo para dentro luz, que será depois refletida e vai sair pelos nossos olhos, pelos nossos poros, ou escuridão? Porque às vezes nós vamos encontrar, em vez de nós iluminarmos um canto escuro da nossa alma, nós colocamos mais sombra no nosso coração, né? Então, como nós temos reagido, né? E é interessante, pastor, porque nesses casos a gente olha essas pessoas e diz, é um monstro, como se a pessoa tivesse nascido dessa forma, algo pressuposto, pré-estabelecido, quando na verdade a pessoa foi ao longo de sua vida escolhendo a maldade. E da mesma forma nós também podemos acabar escolhendo. Eu gosto de dizer que a gente tem o potencial para ser tanto uma Madre Teresa de Calcutá como um Hitler, né, usando personagens históricos, para fazer muitas coisas boas e muitas coisas ruins, dependendo do que? Das nossas escolhas e do que a gente se alimentar. E às vezes a gente não para pensar nisso, né? Então, como é bom a gente estar também estudando a Bíblia agora, né, junto com o pessoal de casa, se alimentando daquilo que é bom, mas eu fico pensando também, muitas vezes, pastor, isso aqui, às vezes a pessoa participa desse momento do EBD 1 hora na semana. Mas quantas coisas ruins a gente se alimenta ao longo da semana sem perceber, ou às vezes com alguma desculpa. Vê um filme que daí vê que tem cenas indecentes, mas é só um detalhe no filme, não vai ter problema. Mas é um filme, depois outro, depois uma série, e vai se alimentando de coisas ruins sem nem perceber, né, pastor? Não, e a classificação de idade, ela está enganando você. Porque ela diz assim, filmes para maiores de 16 anos. E aí você já tem 19. Então você fala, posso assistir? Só que, se meu filho não pode assistir, por que eu posso? Por que eu posso me contaminar com aquilo? Porque, na verdade, ela contamina todos. Porque se aquilo não é indicativo por causa das cenas de nudez, por causa de outras cenas de violência, por causa do seu conteúdo de terror, não veja filmes de terror. Eles são inspirações muitas vezes demoníacas. Fechei o parênteses. Quando a gente olha para isso, o que a gente está alimentando a nossa alma? Eu já atendi gente que está tendo crises de medo, pavor. E aí eu pergunto, o que você está assistindo? Aí você vê o que a pessoa está assistindo, é tudo que alimenta o medo, tudo que alimenta o pavor. E eu posso escolher com que me alimentar. Né? Verdade. O que eu vou alimentar a minha alma aí. E até foi interessante lá em casa que dias atrás a gente assistiu lá juntos, né, um filme daquele colecionador de ossos, que é de investigação, suspense. Eu gosto de filme assim de investigação, mas tem as mortes, e a Ju teve pesadelo naquela noite. Ela, não, sonhei com coisa ruim e tal, que estavam me perseguindo. Eu falei, a gente viu o filme. Ela falou, as telas não estão me fazendo bem. Eu fiquei pensando, talvez o conteúdo. Aí a gente conversou, a gente voltou a assistir o The Chosen, a gente já assistiu outra vez. Mas é algo que a gente assiste e nos alimenta a alma, né? Até foi legal a primeira vez que eu assisti, assim, a gente estava vendo junto na cama, assim. Aí a Ju olhou pra mim, eu tava chorando. Salafrário, né? Não chorou no casamento, nenhum filho nasceu, você chorou. E agora tá chorando no caso de um seriado. Eu falei, é Jesus, amor, não tem jeito. Aí toca na alma, Toca, né? Na alma. E É muito bom isso. Eu tenho visto também, a gente precisa ver as coisas também como oportunidade, né? Por que não ver algo que vai me alimentar ao invés de me prejudicar, né? E a gente vai escolher. A nossa geração, já que a gente falou de gerações hoje, né? A nossa geração é uma geração muito privilegiada com as oportunidades de conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, a nossa geração, ela é a geração com o maior número de entretenimento que já teve. Nós temos a possibilidade de termos conhecimentos fantásticos, mas a quantidade de inutilidade que a gente sabe é muito maior do que outras gerações também. Podemos ter a possibilidade de conhecimento, mas de outros. E coisas que danificam a alma. Coisas que prejudicam o ser humano, coisas que muitas vezes nos fazem piores do que outros, né? Interessante que nesse meio também, entre muito conhecimento, muita opção e coisas inúteis, às vezes a gente perde também geracionalmente algumas coisas. Pastor, eu lembro quando eu era pequeno,
como tinha os desafios bíblicos de decorar versículos. Hoje, as novas gerações cada vez têm menos capacidade de decorar. Capacidade, por causa do Google. E eu sou sincero, eu como professor, eu me envergonho, mas às vezes falo, gente, aquele texto bíblico não estou lembrando. Me ajudem aí. Aí um já joga na internet. O Google, você só começa a escrever, ele já completa o versículo de atrás. E eu falei, gente, a gente precisa vencer isso aí, a gente precisa se esforçar. Eu tenho dificuldade para lembrar capítulo e versículo. Até semana passada, com o Edu, eu falei, lá o rosto de Moisés está em Êxodo 31, mas era 34. Lembrei de Êxodo, também está em 2 Coríntios, capítulo, não lembro. Depois eu vi capítulo 3. Mas esse lembrar é muito importante. Muito. E a gente tem perdido muitas coisas, né, pastor? Tem. Para você ter uma ideia, a gente começou um discipulado para homens, né, aqui na Lindóia, e a gente aos poucos vai expandir, a ideia é que todo homem aqui da Lindóia possa fazer, o nome do discipulado é Guerreiros, e é um discipulado que ele faz o seguinte, ele traz a ideia de que para você ir para o livro 2, você tem que completar algumas questões do livro 1. Livro 1, você precisa estudar as 9 lições antes da aula, você traz completo, você preenche, você precisa trazer decor 7 versículos, durante esses 9 encontros você vai ter 7 versículos para decorar, e você precisa fazer 20 horas devocionais. E ele diz, nós só conseguimos crescer quando a gente aumenta a exigência, o desafio, porque se você nivela para baixo, não há crescimento. E quando você diz que nós vemos uma geração que já não decora mais, já não carrega a Bíblia, eu vejo alguns que hoje eles falam assim, não, mas a minha Bíblia está no celular. Que legal. Você está lendo? Aí alguns, quando a memória fica cheia, o primeiro aplicativo que tiram é a Bíblia. Porque não usam. Qual é o aplicativo que eu vou usar? Qual é o aplicativo que eu menos uso? Eu não vou tirar o Instagram. Eu não vou tirar o WhatsApp. Eu vou tirar a Bíblia. E olha só que absurdo, mas é o que tem acontecido. E se perdido muita coisa, por exemplo, a ordem dos livros, que às vezes no aplicativo traz em ordem alfabética, não sei se o pastor já viu, né? Às vezes tem ordem alfabética. Tem gente da nova geração que não sabe, pastor, a ordem dos livros bíblicos. E a ordem dos livros tem um propósito, tem uma razão de ser, tem um né? porquê, né? E se perde isso. Né? Então muitas coisas têm sido perdidas e olha que interessante. Jesus nesses textos está falando tanto sobre geração, a gente precisa pensar na nossa geração. Essa geração perdeu muito, perdeu a oportunidade de reconhecer o Cristo como o Messias esperado, de realmente exaltar Jesus Cristo ali. O que nossa geração não tem perdido também nesses caminhos. Coisas para a gente pensar. Na sequência, pastor, agora faltando 8 minutos, eu gostaria de tratar aqui de uma questão que é essa relação de Jesus com os líderes religiosos, resgatando. Ixi, agora entra com a gente, né? Entra com a gente, é verdade. Porque Jesus, ele vai e ele tem ali um momento, né, tanto quanto informal, né, um jantar, muito possivelmente, vai comer na casa de alguém, e ele começa com uma palavra ali, que é importante, pastor, porque tem questões ali para a gente ver o que é falácia também hoje em dia. Porque muita gente fala mal do dízimo. Hoje em dia, dízimo não está na Bíblia. E tá aqui, a gente vai ver o porquê. Novo Testamento, vamos ver que não é uma questão de legalismo, mas de compreensão. E aí vamos ver agora, né? Verso 37 do capítulo 11. Quando Jesus terminou de falar, um dos fariseus o convidou para comer em sua casa. Ele foi e tomou lugar à mesa. Primeiro já começa uma surpresa. Jesus aceitou ir na casa do fariseu, né? Seu anfitrião ficou surpreso por ele não realizar primeiro a cerimônia de lavar as mãos, como era costume entre os judeus. Então o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, têm o cuidado de limpar o exterior do corpo e prato, mas estão sujos por dentro, cheios de ganância e perversidade. Tolos, acaso Deus não fez tanto o interior como o exterior? Portanto, limpem o interior, dando ofertas aos necessitados, e ficarão limpos por completo. Bom, não é um incentivo a comer sem lavar as mãos, né, pastor? Começa por aí, né? Não é nada disso, né? Então a gente tem que fazer a leitura correta. Jesus deixa intencionalmente de fazer um ritual religioso que havia para dar uma lição para aquelas pessoas, para elas verem que mais importante que o rito é o que está dentro. O rito ele deve expressar o que está dentro do nosso coração. De nada importa cantar um louvor a Deus se eu não estou realmente adorando a Deus, né? Então o louvor ele não tem valor por si mesmo, da mesma forma qualquer outro rito, né? Esse rito, essa é a melhor palavra mesmo, não era um hábito
deles limparem as mãos para comer. Era um ato religioso. E Jesus queria mostrar que não é por causa disso, né? E Jesus queria dar uma outra ênfase naquele momento ali. Isso. Mas lave suas mãos. Lave a mão, que é importante, né? Sequência do texto, olha só. Que aflição os espera, fariseus. Vocês têm o cuidado de dar o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as ervas, mas negligenciam a justiça e o amor de Deus. Aí alguém talvez olhe aqui, viu, Jesus falou para não dar o dízimo. Olha a continuação. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. O que ele está falando aqui? Dar o dízimo é correto? Sim, nós devemos dar o dízimo, mas o mais importante é o princípio que está por trás do dízimo, que é o princípio da justiça e o amor de Deus. Quer dizer, você dá o seu dízimo. Pronto, continua fazendo parte do ritual, mas não é o dízimo como uma troca, não é o dízimo simplesmente como você vai pagar o dízimo, mas é entendendo o princípio por trás do dízimo e da contribuição, né? E ali é interessante, é um contexto que é importante considerar, né? O dízimo, ele era dado para a organização religiosa, para o templo principalmente. E o templo era responsável, em teoria, pelos órfãos viúvas, ou seja, os necessitados. O que a gente está vendo aqui é que talvez, o que acontecia? A pessoa dava o dízimo para o templo, e quando algum necessitado ia até ele, ele falava, não tenho nada a ver com isso, não tenho nenhuma responsabilidade. Perdia-se, pastor, a misericórdia. E perdia-se a compreensão de que eu não devo ver o dízimo também como uma responsabilidade legalista, mas como uma parte de um entendimento de que tudo que eu tenho vem de Deus e é para a glória de Deus. É isso mesmo. Daí eu vou não só dar o dízimo, como eu vou também ajudar quem precisa. Né? Seja da forma que for, não precisa... alguém chegou no semáforo, pediu dinheiro, precisa dar dinheiro. Não, mas precisa olhar com misericórdia, se pode dar uma bolacha, qualquer coisa. Olhar com amor, né, pastor? Eu achei legal que você usou aí a palavra legalista, né? E vai ter várias aflições ainda, mas eu queria falar uma das aflições aqui, porque ele vai falando as aflições. Que aflição te espera, e vai dando várias, mas eu gosto dessa daqui, ó. Gosto dessa. No versículo 45 diz, então o especialista da lei disse, mestre, o Senhor insultou também a nós com o que acabou de dizer. Jesus respondeu, sim, que aflição também os espera, especialistas da lei. E aqui isso para mim é muito forte, pois oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não move um dedo sequer para aliviar seus fardos. Que aflição os espera. É quando a igreja ela se torna um peso, onde se torna um local de apenas usos e costumes, onde apenas nós faremos aquilo pelo simples ato de fazer e não por amor a Deus. Perde-se a essência. Uma igreja legalista, ela perde-se a essência do que é o Evangelho. Acabou a bateria? Som, está funcionando? Tá. Ficou vermelhinho aqui. Mas é interessante a gente ver, pastor, isso aí. E como nós, como igreja, a gente precisa ter uma compreensão. Eu lembro que lá no Rio Grande do Sul, a Igreja Batista Monte Serrat pegou uma máxima que manteve até hoje, que é a questão do proibida a entrada de pessoas perfeitas. Sim, eu lembro disso. Igreja não é lugar para pessoas perfeitas, porque não existem pessoas perfeitas. Igreja é o lugar onde a gente reconhece a nossa imperfeição e busca a melhora com Jesus Cristo. Nisso a gente tem dois elementos. Primeiro, a gente não olha para o outro julgando. Nossa, está na igreja, mas faz tal coisa. Pois é, que bom que está na igreja buscando melhora. Vir para a igreja só por vir também não é a questão, né? Porque a gente vem para aprender, para melhorar. Mas há a questão aqui fundamental. Nós não somos perfeitos, mas não devemos permanecer como estamos. Então lembra que na Monte Serrat se falava isso, vê como você está e não permaneça do mesmo jeito. Não é passar a mão na cabeça do pecado, digamos assim, não é aceitar todas as coisas, mas é entender que as pessoas são pecadoras, elas precisam de orientação para poder melhorar e se aproximar de Jesus. É muito legal pensar nisso, porque houve uma geração extremamente dura e legalista. E nós temos hoje uma geração que busca um oposto de liberalismo.
e nós temos tido dificuldade em caminhar realmente com uma espiritualidade centrada em Cristo e centrada no aspecto de não ir para um lado ou ir para outro, mas da gente entender realmente que não é aquilo lá de não pode nada, mas também não é o do posso tudo. Né? Alguém vai dizer, posso tudo aquele que me fortalece, né? Eu posso inclusive dizer não para algumas coisas, porque ele me fortalece. Eu posso caminhar firme porque ele me fortalece, aí sim. Mas quando nós entendemos isso, que eu preciso buscar de fato algo saudável diante do Senhor, que é a nossa campanha, né? Espiritualidade emocionalmente saudável, aí a nossa vida cristã faz muito sentido. E nisso Jesus é o exemplo do equilíbrio. Jesus, que a gente conhece através da sua palavra, que a gente conhece através dos evangelhos, como o evangelho de Lucas que viemos estudando. Gente, vamos continuar agora, vamos louvar a Deus, continuar o nosso culto. Que Deus te abençoe. Um abraço.